Então, pessoal, para quem acompanhou todo o projeto de construir um laboratório SOC Open Source, eu prometi aqui na série que eu ia fazer a mesma coisa utilizando o Azul. Conforme prometido, o intuito desse vídeo aqui é a gente utilizar a mesma inteligência que foi implementada com Elasticsearch, só que com o Azul. E aí, a arquitetura é bem semelhante com o que você já conhece, né? A gente vai ter um agente do Azul instalado nas máquinas virtuais. Esse agente do Azul vai mandar os logs para o Azul Manager, que já tem algumas regras já configuradas para detectar determinados comportamentos. E o Azul Manager, assim quando ele dá match em algum alerta, ele envia esse alerta para o Shuffle e o Shuffle vai fazer a nossa automação, que é mandar para IA analisar, criar um ticket no Differires e enviar a notificação para o Discord. O Azul, ele já tem integração nativa direto com o Iris, então você não precisaria do Shuffle para isso, mas no nosso caso a gente vai utilizar o Shuffle para fazer a orquestração. E o Azul também ele já tem integração com o Shuffle, a integração já está nativa. Se você não conhece o Azul, não sabe para que serve, eu fiz uma série de vídeos explicando o que é o Azul, para que ele é utilizado, como eu posso instalar, como eu posso fazer essas integrações. E aí você já vai ter o ambiente para seguir com esse vídeo. Então, desde já, eu deixo meus agradecimentos a quem está acompanhando e achou útil. Eu vejo que todos os vídeos que eu estou postando tem sempre umas 4 pessoas que estão dando um joinha. Isso ajuda, né, a me manter motivado. E também a galera que está comentando, né? O pessoal sempre tem interagido, falando que está sendo útil. Então, eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando vocês. O intuito desse canal não é monetizar, nem virar um youtuber de sucesso, não tem essa intuição. A minha motivação mesmo é ajudar quem precisa, porque eu passei muitos perrengues e não sabia por onde começar, não sabia fazer troubleshoot, não sabia nem da existência de ferramentas. Então, é interessante que eu também aprendi assim. Então, ia lá no Google, alguma coisa open source, Fire open source, como implementar, como configurar, como fazer a integração. E eu fico muito feliz em saber que eu estou conseguindo ajudar outras pessoas que tiveram a mesma dificuldade que eu tive assim que eu estava no começo da carreira, né? Acho que é bem legal, o intuito do canal é isso. Então, desde já eu deixo meu agradecimento aí. Deixando a conversa de lado, vamos para a parte que interessa, que é a parte prática aí, para quem gosta do SSH, gosta de fazer integração, acho que o canal é para isso mesmo, né? Não tem muita enrolação não. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir no Shuffle. Quem fez o laboratório completo vai ter algo semelhante a isso, e quem não fez, eu vou deixar o arquivo do Workflow em formato JSON, é só baixar e importar e você vai ter um workflow semelhante a esse. E o que a gente vai fazer é duplicar esse workflow, né? Poderia trabalhar nele, mas eu vou duplicar aqui para ficar mais fácil de elaborar. Então, dupliquei o workflow, só vir aqui no menu Workflows, clicar no workflow que você tem e clicar em Duplicate Workflow. E aí ele vai criar um outro workflow chamado finalzinho.copy. Você pode mudar a visualização aqui em lista, né? Que fica mais fácil de você ler e saber o que é o que. Então eu vou aqui nesse workflow que eu acabei de copiar. Vou fechar isso aqui. Eu vou renomear ele. Eu vou colocar o nome de alertas, o azul mais IA. Descrição, alerta azul, IA, diferir, código, mantém. O que eu vou fazer aqui? O schedule, eu não preciso mais dele porque o gatilho do meu workflow vai ser o próprio shuffle. O próprio shuffle não, perdão, o azul. Então eu não vou precisar desse trigger aqui, desse cron. Então eu posso clicar em cima dele e remover. Esse get alerts aqui, para mim, ele não é mais interessante porque eu não estou mais trabalhando com Elastic. Vou remover ele. E esse filter aqui era somente para ver os IDs únicos, né? Então, como eu não estou mais trabalhando com Elastic, eu posso deletar ele. E o que é interessante para mim é começar a trabalhar a partir do loop para baixo, que vão ser as integrações. O update alerts eu não preciso mais dele, posso deletar. E o nosso workflow inicialmente vão ser esses 3 carinhas aqui, né? O primeiro é o que é o loop de informação. Eu acho que eu nem vou precisar mais dele também, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto.
Eu tenho um Python que faz uma requisição para o Olhama, que vai ser a nossa ferramenta de análise. E aqui eu tenho a integração que cria um ticket no Diferires. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou criar um webhook aqui. E esse webhook eu vou chamar ele de alert, o azul alertas. Para eu saber que esse webhook aqui ele vai ser acionado quando houver um alerta lá no nosso amigo o azul. Vou deixar ele aqui bonitinho. Vou dar um start nele. E o resultado desse azul alerts eu vou mandar para esse loop. Então vem aqui. E é só colocar o exec. Vou deixar dessa forma, vou salvar. Aí eu preciso acessar minha instância SSH do azul e configurar que para sempre que tiver um alerta, ele enviar para esse webhook aqui. E aí ele vai chamar o loop e o loop vai fazer o restante. Obviamente que a gente vai precisar fazer ajuste no nosso workflow, então vamos primeiro passo. Então a gente tem aqui o nosso azul, né? Tem um endpoint ativo. Vou acessar ele via SSH. Vou entrar com o usuário root. Agora o que a gente precisa fazer? Ir lá no arquivo de configuração do OSSec, ou do azul. Então vai ser lá em /var OSSec, lá no diretório etc. Não é nem nesse diretório não, volta um. Oh, esqueci o diretório. etc. É o diretório de integrações, integrations, branco aqui. Integration. E aqui eu tenho um shuffle.py, eu posso dar um cat nele. Para quem viu o vídeo de integração, é importante que a gente altere um parâmetro aqui nesse arquivo. Vou voltar lá com o link. Que é justamente na linha 227, a gente precisa que ele ignore o certificado digital. Como ele é um certificado, como o azul, o Shuffle, ele trabalha com certificado digital auto-assinado, a gente viu que a integração lá não funcionava e o interessante era que você desabilitasse essa verificação. A partir do momento que você tem uma autoridade certificadora, que você já tem uma cadeia de certificado e já está em HTTPS, fica verde quando você acessa, você não precisaria desse parâmetro, né? Mas no nosso caso é recomendado que coloque. Então certifique-se que está com esse parâmetro. No nosso caso tá, porque eu já tinha feito essa integração. E agora eu preciso editar o arquivo ossec.conf, que está lá dentro de etc. O que eu preciso fazer aqui? Quem acompanhou o outro vídeo já tem esse curso Integrate Shuffle, que é justamente o webhook que ele manda pro Shuffle. O que eu vou fazer aqui vai ser só trocar essa URL, né? Então eu venho aqui nessa URL que eu acabei de gerar, copio ela. E aqui eu vou modificar. Ah, Carlos, eu tenho vários workflows. Eu posso adicionar mais de uma integração? Pode. Pode adicionar mais um tipo de integração, não tem problema. O template vai ser sempre o mesmo, né? Qual que é o nome da integração? Qual que é o webhook que ele vai chamar? Em que momento que ele vai chamar? Aqui ele vai chamar quando o level for 3. O que é esse level 3? É o nível de criticidade da ameaça. Se eu não me engano, ele vai de 0 a 15, se eu não estiver enganado. E aí, quando bater match com a severidade 3 ou com a criticidade 3, ele vai enviar um alerta para esse webhook aqui, com as informações do alerta, em formato JSON. Essa é a integração que a gente criou.
Vou salvar isso aí. Eu preciso dar um restart no arquivo de configuração. Sempre que eu altero, eu preciso reiniciar. E o serviço que eu preciso reiniciar é o Azul Manager. É um systemctl restart Azul Manager, não tem segredo. Finalizou o restart, vamos ver se o serviço ele iniciou corretamente. O serviço ele iniciou corretamente. Eu sempre falo para a gente ver os logs da aplicação. Então em var ossec eu tenho um diretório chamado logs. E aqui eu vou ter um log chamado integrations.log. Então ele já mandou um alerta para esse webhook. E aqui ele está reclamando que ele não conseguiu enviar o alerta para o Iris. Eu tinha integração com o Iris de forma nativa, mas como o servidor não está ligado, ele está reclamando, falando que não tem rota para o host. Beleza, não está desligado o servidor. E aqui a gente vê se acontecer alguma coisa. Aqui em Show Execution, eu consigo saber se teve um trigger ou não. Então eu tive um trigger agora, 1732. E dentro desse trigger eu consigo saber o que foi enviado lá no payload. Então é o Azul Alert. E o título dele é falando que o Azul Server foi startado. E aqui tem um texto. Que informações são essas, Carlos? São justamente o alerta que o Azul gerou para mim. É um alerta falando que o Azul foi restartado. Foi mesmo, que foi eu que restartei. Então a primeira parte da integração já está ok. A gente conseguiu fazer um alerta e enviar para cá. E o que eu tenho que fazer agora é configurar a IA para analisar esse alerta. Então tem um loop aqui, dentro desse loop. Vamos aqui no IA Análise. E vamos ver o que de informação a gente pode tirar daqui. Lembrando, esse script em análise é só um Python, que ele tem alguns parâmetros. Então vamos relembrar o que é esse script aqui. Então, resumidamente, esse script aqui, ele conversa com a API do Olhama, ele passa algumas instruções para a inteligência artificial, e o que a gente precisa alterar para ele analisar é justamente a linha 9, que é o alerta. Como a gente fez a alteração do Elastic para o azul, essa linha aqui ela não vai existir. Então precisa dar uma outra informação para mim aí analisar. Então a gente precisa dar uma visualizada aqui no que o azul traz de informação para a gente e o que a gente pode pedir para nossa IA analisar. Então eu vou ver aqui em Show Execution, teve esse aqui. Vou clicar aqui em copiar. Vou abrir um editor de texto. E no editor de texto eu consigo ter acesso a toda a linha do log de uma forma mais fácil, né? Então eu sei o que ele mandou para ser analisado. Então servlet 1, pretest, title, não sei o que. Aparentemente a nossa IA vai ser capaz de interpretar esse log da forma que tá. Vamos testar. Vamos testar ao vivo. Então vou copiar esse alerta aqui que foi enviado, sem tratamento, sem nada, em JSON do jeito que veio, sem frescura. Vamos abrir o nosso Olhama. Então achei aqui o modelo que a gente estava utilizando aqui. Era o modelo do Alien Intelligence, um Cyber Security Monitor. E eu apelidei esse modelo, eu criei um alias para ele chamado SOC. Então, se eu perguntar para o SOC o que esse alerta significa, a gente valida se ele é capaz de interpretar o log JSON log em formato RAW da forma que veio, sem nenhum tipo de tratamento. Então, eu vou fazer a pergunta para ele. Na verdade, eu vou colar o alerta aqui e vou fazer exatamente as perguntas que eu tinha colocado no script em Python. Obviamente, né? Isso aqui você pode modificar de acordo com o seu cenário. Então, vou pegar essas instruções. Vou colar essa instrução aqui. Vou dar enter do jeito que veio.
Então aqui ele já conseguiu interpretar o log da forma que veio, sem firula, sem nada. E ele já conseguiu passar pra gente as recomendações e mitigações. Por que que eu fiz isso? Porque realmente eu não sabia se a inteligência artificial ela ia conseguir interpretar o log em JSON, ou se ia ter que passar parseado para ela. O hostname é esse, o endpoint é esse, o serviço é esse. Então só mandei o JSON para ele, o bruto mesmo, e ele conseguiu interpretar e passar as recomendações pra gente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no nosso IA análise. Vou passar para ele qual que é o alerta, né, que ele vai analisar. E o alerta que ele vai analisar vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse JSON bruto aqui. Então vou passar para ele esse JSON bruto como variável. Vou vir aqui em autocomplete e ele vai ser o loop. Eu poderia mandar algumas coisas parseado para ele, poderia mandar só o servlet, o title, o role ID, o timestamp, etc. Poderia mandar tudo isso daqui de uma forma mais estruturada, mas eu não vou mandar não, vai ser o loop. Eu vou mandar o loop para ele direto. Autocomplete loop, vou mandar o loop todo, toda a informação que está lá. E aqui no finalzinho do script, ele vai colocar o alerta em JSON. Que eu preciso fazer, como eu usei o autocomplete, ele coloca lá embaixo. Então eu vou tirar esse, essa variável daqui e vou colocar ela aqui. Então o meu alerta vai conter o loop, que vai ter todos os dados lá em JSON. E aí ele vai analisar tudo isso aqui. Então eu vou dar um submit, vou dar um save. Vou ligar minha instância do Differiris para a gente ver o alerta chegando lá. Então, deixa eu ligar meu Iris. E também já vou acessar meu canal no Discord para ver se funcionou. Então era aqui no canal só que Open Source, que ele enviava os alertas. E aqui eu vou só criar uma nova linha. Vou salvar. Aqui ele enviou um monte de mensagem, né? É interessante que a gente também personalize a mensagem que ele vai utilizar, porque aqui mudou as informações, né? Então eu não tenho mais o Kibana Alert Rule Name, Alert ID, já mudou praticamente tudo e eu não tenho essas informações. Então eu vou personalizar a mensagem. Então depois de várias tentativas e erros, eu precisei ajustar o script. O que que eu precisei ajustar? A parte do loop. Na parte do loop eu precisei dar uma instrução para o Python para ele ignorar os caracteres especiais. Como a IA ela estava gerando as recomendações, utilizando C cedilha, utilizando barra bin, barra bash. Então acabou que no final das contas a gente meio que teve que refazer o workflow, né, para funcionar. Eu estava tendo alguns problemas de integração devido aos caracteres de escape, então eu mandava o alerta pro Olhama, o Olhama analisava, ele me devolvia a análise com as recomendações com caracteres especiais, então ele adicionava entre aspas, ele adicionava o barra, e aí pra gente mandar essas requisições com caracteres especiais para HTTP é um pouco chato, né? Então eu tive que fazer o parsing em Python para remover esses caracteres especiais, porque quando eu enviava para o Iris, via API, ele falava que a requisição estava errada. Então a gente teve que fazer esse ajuste aí. Mas como é que ficou no fim das contas, né? O webhook que vai receber o alerta, ele passa pelo processo de loop. O processo de loop ele é só uma execução.
aqui na análise da IA, eu precisei fazer aquele ajuste, então vou abrir aqui no VS Code para ficar mais fácil. E qual que foi esse ajuste que eu precisei fazer, né? A estrutura segue a mesma, a gente coloca a URL da API do Olhama, as instruções, e aqui o timing, eu pego essa informação do loop, né? Quando que aconteceu o evento, qual que é a severidade dele, qual que é o título dele, qual que é o host, então eu passo, mesmo o Olhama, ele lendo o JSON e conseguindo interpretar, eu acabei parseando os valores aqui para ele não se perder, então eu parsei o que que é o título, o que que é o host, o que que é o alerta, aqui a gente define a estrutura para enviar o alerta para o Olhama, não tem muito segredo, é a mesma coisa, a gente coloca o modelo que vai utilizar, né? Coloca qual que é a role de usuário e qual que é o conteúdo. Então o conteúdo é a instrução, mais o contexto, mais o alerta. Então são essas informações que eu envio para nossa inteligência artificial. E aqui o que eu faço de diferente é o parsing da informação. Então aqui eu tenho uma função que ela basicamente pega os caracteres especiais e remove eles. Então, entre aspas, essas coisas a gente remove. E aí no final eu printo a mensagem com o conteúdo já formatado, sem caracteres especiais. E aqui no Iris, basicamente eu pego o título do alerta, pego o textozinho do alerta, a gente pega do JSON e pego o resultado da análise da IA. O alert source eu mudei para o azul, a referência eu coloquei o azul e o alert source link eu coloquei o link do azul dashboard. E o restante eu mantive igual, né? Não tem muito segredo. O azul 100, o custom 2, classificação 1. E aí no final eu envio essas informações para o Discord. O que eu estou enviando para o Discord aqui? Novo alerta, o título do alerta, quando que esse alerta aconteceu. E aqui eu pego as informações do Iris, né? Então, se eu vim aqui no autocomplete, eu tenho um nó do Iris. E aqui eu tenho o resultado do nó do Iris, né? O que eu posso pegar aqui? Posso pegar a severidade do alerta, então criei um alerta medium. Posso pegar a descrição, na verdade medium aqui é a mesma coisa, né? Mas posso pegar o status do alerta. Ah, o que que é? O que que é essas informações que estão dentro do Iris V2? É basicamente em qual status que está o alerta. Então, eu criei um alerta, eu quero só notificar no Discord quando que esse alerta, né? No caso aqui, quando que esse alerta no Iris consta. Então aqui eu não tô pegando a informação direto do azul, eu tô pegando ela do Iris. Então, voltando aqui, peguei essa descrição e a gente finaliza o workflow. Eu vou testar aqui para vocês verem. Vou dar um restart. Esse processo de restart aqui, ele gera um evento, tá? Então aqui eu tô só forçando o alerta. Gerei o restart. Foi restartado. Vou aqui em Show Execution. Vou voltar aqui. E aqui tá o alerta que ele está recebendo. Então tá rodando o workflow. Essas aqui são as informações que o Azul manda pra gente. Você pode trabalhar com esse tanto de informação. Com o ID do agente, o nome do agente, informações sobre o manager. Esse full log aqui é importante. Então ele dá meio que um resumo. Então um Trojan, versão no arquivo tal, tal, tal. Foi detectado pela assinatura tal, tal, tal. Informações sobre o decoder. Não é tão relevante. Isso aqui é legal, né? Qual que é o título? Então, data, title, tem aqui, ó, Trojan version, um arquivo detectado. E aqui ele dá o arquivo que foi detectado. E o tipo de detecção, né? Checagem de diretório. Então, todas essas informações aqui você pode trabalhar e alimentar tanto o caso no Iris, o alerta no Iris, quanto a mensagem no Discord. Bem, tá rodando aqui, esperar um tempinho. Então, finalizou aqui o nosso workflow. Recebi o alerta. A IA terminou de processar. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o resultado dela. Então, ela fala análise do alerta, blá blá blá, nível de severidade 2, moderadamente crítico. O título do evento de detecção de anomalia baseada em host.
O roxo afetado, o azul server. Alerta de versão infectada do arquivo binário. Aí aqui a gente tem que trabalhar no futuro, né? Que aqui a gente precisa colocar o barra bin e barra diff. Detectada sinal utilizando barra bin, proc, não sei o que, genérico. Aqui ele tirou os caracteres especiais, né? Qual que é a forma da gente contornar esse problema? Ao invés de a gente utilizar os caracteres especiais, a gente poderia utilizar os caracteres especiais, só que com escape. E aí, quando a gente fosse fazer a requisição de HTTP, o escape ignorar, ia dar certo, a gente ia conseguir fazer o que a gente quer. Mas aqui ele analisou, ele enviou uma requisição para o Iris, bora certinho. O status code foi 200, então ele criou o caso no Iris. E aqui a gente tem, ó, a anomalia, o alerta, a análise realizada pela IA e junto com as recomendações. E ele também notifica aqui no canal no Discord. Então a gente finaliza. Esse vídeo aqui, esse workflow aqui deu bastante trabalho até para descobrir essa questão de caracteres especiais. Então esse vale o joinha. Para finalizar, só um complemento, tem outra forma de você fazer essa integração. No meu caso, eu utilizei o Azul Manage enviando direto para o Shuffle, mas você pode fazer ao contrário, né? O Diffire Iris ele também tem webhook, então a gente poderia trabalhar no workflow um pouco mais inteligente. Aonde? Eu tenho meus tickets no Iris, nos alertas, e eu posso trabalhar com a questão de webhook também dele, né? Então, toda vez que um alerta, esse webhook aqui tá feio. Então, toda vez que um novo alerta for gerado, eu posso fazer um webhook, e esse webhook aqui, ele pode mandar para o nosso Python, nosso olhamazinho, ele envia para cá. E o Python devolve a análise para o alerta que foi criado. Então a gente poderia trabalhar dessa forma e dessa forma eu não precisaria do shuffle no meio. Onde eu tenho todos os alertas centralizados no Iris. Toda vez que um alerta novo é gerado, eu automaticamente analiso ele utilizando o nosso script de IA. E a gente pode desenvolver o nosso script de IA para ele devolver a análise para o Iris de novo. Então você poderia fazer dessa forma e aí você poderia escalar. Então, nesse caso aqui, eu não precisaria ter configurado no azul, poderia ter configurado direto no Iris. E o Iris poderia estar integrado com outras ferramentas, como KeyRadar, como Splunk. Alguém pode criar um alerta lá na mão e esse alerta passar pelo esse processo aqui. Então você poderia utilizar dessa forma também.